Meus queridos e amados irmãos e amigos, estamos dando início à série de introduções e esboços dos livros da Bíblia. Estaremos iniciando essa série e gostaríamos que você tivesse a oportunidade de aproveitar, porque é importante. É um trabalho simples que a gente está iniciando, mas é um trabalho que a gente espera ajudar em muito ao entendimento da leitura da Palavra de Deus. Porque essas introduções e esboços, elas já trazem uma noção do que o livro bíblico nos traz como tema, como esboço, como ensinamento, como experiência, muitas coisas boas, né? Nós vamos iniciar hoje com o livro de Gênesis. Primeiras informações essenciais, principal propósito do livro ter sido escrito, Gênesis, registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo preparado para adorá-lo. O autor foi Moisés. O povo destinado era o povo de Israel em primeiro lugar, depois a todos, né? A data entre 1450 e 1410 a.C. Cerca de 40 anos. Todos os livros do Pentateuco, né? O Pentateuco foi escrito no deserto. Bom, isso aí é mais ou menos uma realidade. O panorama era a região atualmente conhecida como Oriente Médio, né? Os versículos-chave é Gênesis 1, 27 e 12, 2 e 3, que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Gênesis 12, 2 e 3. As pessoas-chave do livro são Adão, Eva, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, José. Muito bem, a introdução do livro Gênesis, que significa início, iniciar, começar, dar início, abrir algo revigorante e otimista nestas palavras, que referiram-se ao amanhecer de um novo dia, ao nascimento de uma criança, ao prelúdio de uma sinfonia ou aos primeiros quilômetros da viagem de férias em família. Livres de problemas, cheios de promessas, os inícios provocam esperanças e visões imaginativas do futuro. Gênesis significa início ou origem, registra o início do mundo, a história da humanidade, da família, da civilização, da salvação. É a história do propósito e plano de Deus para a criação. Como livro do começo, Gênesis estabelece o cenário para toda a Bíblia. Revela a pessoa e a natureza de Deus, Criador, sustentador, juiz, redentor. O valor, a dignidade do ser humano, feito à imagem de Deus, salvo pela graça, usado por Deus no mundo. A tragédia e as consequências do pecado, queda, separação de Deus e julgamento. E a promessa e segurança da salvação, que está no conserto, perdão e promessa do Messias. Deus
é onde Gênesis tem seu início. De repente, vemos-lo criando o mundo em uma majestosa demonstração de poder e propósito, culminando com o homem e a mulher feitos à sua imagem, como está registrado no versículo 26 e 27 do primeiro capítulo. Não muito tempo depois, o pecado entra no mundo e Satanás é desmascarado. Banhada em inocência, a criação é despedaçada pela queda. A desobediência consciente de Adão e Eva foi o resultado desta queda. A comunhão com Deus é quebrada e o diabo começa a tecer sua teia destruidora. Em rápida sucessão, vemos Adão e Eva serem expulsos do belo jardim, seu primeiro filho tornar-se assassino, e o mal gera mal até que Deus finalmente destrói todos na terra, exceto uma pequena família chefiada por Noé, a única pessoa devota a Deus. Ao encontrarmos Abraão nas planícies de Canaã, descobrimos o início do concerto de Deus com as pessoas e a essência do plano da salvação. A salvação seria pela fé. Os descendentes de Abraão seriam o povo de Deus e o Salvador do mundo viria através desta nação escolhida. As histórias subsequentes de Isaac, Jacó e José são mais do que biografias interessantes. Elas enfatizam as promessas de Deus e a prova da sua fidelidade. As pessoas que encontramos em Gênesis são simples, comuns, e no entanto Deus operou por meio delas grandes coisas. Aleluia. Estes são exemplos vívidos de como Deus pode usar, e de fato usa, todos os tipos de pessoas para realizar seus bons propósitos. Mesmo pessoas como você e eu. Leia Gênesis e seja encorajado. Há esperança. Não importa quão escura a situação mundial possa parecer, Deus tem um plano. Não importa quão insignificante ou inútil você se sinta, Deus o ama e o quer em seus planos. Não importa quão pecador e separado de Deus você possa estar, a salvação está disponível. Leia Gênesis e creia, e Deus te abençoe. Temos aqui um breve esboço. Essa foi a introdução ao livro, né? E aqui nós temos um breve esboço, né? Que separa esse livro, que está aí dividido. Primeiro, a história da criação, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 4. Deus criou os céus, os mares e a terra. Ele criou as plantas, os animais, os peixes, os pássaros, os seres humanos. Porém, ele os criou à sua imagem e semelhança. Os seres humanos, é claro. Há momentos em que somos tratados com desrespeito, mas podemos estar seguros da nossa dignidade e do nosso valor, pois fomos criados à imagem de Deus. Segundo a história de Adão, quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles eram sem pecado, mas tornaram-se pecadores quando desobedeceram a Deus e comeram o fruto da árvore proibida. Através de Adão e Eva, aprendemos sobre o poder destrutivo do pecado e suas amargas consequências. Terceiro, a história de Noé. Noé foi poupado da destruição do dilúvio porque obedeceu a Deus e construiu a arca.
Assim como Deus protegeu Noé e sua família, Ele protege aqueles que lhe são hoje fiéis. Quarto, a história de Abraão. Abraão recebeu instrução para deixar a sua terra, peregrinar em Canaã, esperar por um filho durante anos e então queimá-lo em sacrifício. Durante este período de provações dolorosas, Abraão permaneceu fiel a Deus. Seu exemplo nos ensina o que significa viver uma vida de fé verdadeira. Quinto, a história de Isaac. Isaac não reclamou, ele não resistiu. Quando estava prestes a ser sacrificado e prontamente aceitou a esposa que outros escolheram para ele. Como Isaac, precisamos aprender a colocar a vontade de Deus em nossa vida acima da nossa. Sexto, a história de Jacó. Jacó não desistia facilmente. Serviu com fidelidade a Labão por mais de 14 anos. Mais tarde lutou com Deus, embora Jacó tenha cometido muitos erros. Seu trabalho intenso nos ensina como viver uma vida de serviço a Deus. Sétimo e último ponto do esboço do livro de Gênesis é a história de José. José foi vendido como escravo por seus irmãos e atirado injustamente na prisão por seu senhor. Aprendemos com José que o sofrimento, não importa quão injusto seja, pode desenvolver em nós um firme caráter. E a história de José, ela é uma das histórias mais belas do livro de Gênesis. Aqui nós deixamos aqui essa introdução e esse esboço para que você seja incentivado a ler esse livro. E com grandes coisas Deus vai fazer na sua vida após a leitura. A sua fé vai ser motivada. Você vai ver que Deus tem propósitos e os propósitos de Deus não são impedidos com as circunstâncias adversas que naturalmente surgem no nosso caminhar. O importante é nós estarmos confiantes, crendo que Deus é fiel para cumprir com o seu propósito e com as suas promessas na nossa vida. Deus abençoe o seu coração, continue conosco, porque este é apenas o primeiro desse episódio, dessa série, onde nós estaremos aqui apresentando todos os livros da Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia, através de uma introdução e de alguns esboços. Deus abençoe o seu coração, curta o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que quando outro vídeo for colocado você fique avisado e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cremos na providência do Senhor em todos os tempos, que o Senhor sustenta não apenas o planeta Terra, mas todo o universo com o teu grande poder. E aqueles que se colocam à disposição do Senhor, que confiam a sua vida em tuas mãos, eles são assistidos e ajudados cotidianamente, independente das circunstâncias que sobrevenham no dia a dia. Nós cremos desta maneira e assim confiamos que o Senhor cuida de cada um de nós, supre as nossas necessidades e nos abençoa, até em tempos como este, em que o mundo estremece e treme diante das circunstâncias, diante de uma pandemia. Nós, os que cremos no Senhor, sabemos que assim como foi no Egito, o mal não entra na nossa casa, porque estamos protegidos e guardados pelo teu grande poder. Muito obrigado, Senhor,
por ter nos dado tão majestosa, tão gloriosa fé. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.